Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos fontes do espiritualismo, o espiritualismo, Madame Blavatsky, Giordano Bruno, Max Rendel, Zélio de Moraes, Charles Renover, Eliane Bourdieu, Jacques Maritain, Rudolf Lotze, Maurice Blondel, Rudolf Steiner, Leon Denis e Allan Kardec. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 12 da série Espiritismo, um olhar. Nesse estudo, nós vamos conversar um pouco sobre as fontes do espiritualismo. Ou seja, quando começa, quais são as ideias que dão origem à ideia do espiritualismo aqui no Ocidente? Porque lá no Oriente ele já é antigo, nós sabemos. Vem de milênios aí as pessoas conversando sobre espiritualismo. Agora, o Ocidente ele teve uma colocação diferenciada, porque ele trabalhou muito essa questão do profano, ele trabalhou muitas ideias filosóficas a partir dos gregos, que praticamente fundaram, ou deram força à filosofia do Ocidente. E dentro da filosofia do Ocidente houve um tempo em que o materialismo, que foi descoberto e ampliado com as pesquisas dentro do campo da ciência, então o materialismo ele começa a ganhar uma força muito grande ali naqueles países da Europa e também expandindo, porque a Europa levava as suas ideias para várias partes do mundo, principalmente na África, principalmente ali onde era o Oriente Médio, aqui na América. Então, essa ideia do materialismo, a partir do empirismo, que foi incentivado por Francis Bacon, e com a origem da ciência também, uns 500 anos atrás, então começou-se a buscar muito a questão da matéria, ou seja, buscar a estrutura das coisas, através de pesquisas que iam às moléculas, aos átomos, às formações da matéria. Então se entendia que tudo era matéria, tudo. Não vamos aqui criticar as pessoas que pensam ou que pensavam assim, porque é o que eles viam. É como a criança, ela precisa do material concreto para ela situar-se na vida, ela precisa da massinha de moldar, ela precisa do brinquedo, ela precisa de tudo aquilo para ela tocar, para ela saber que existe, que ela faz parte daquele existencial. Então, os homens daquela fase, daquela época, os cientistas, os pesquisadores, homens e mulheres, entendiam que o que eles viam era matéria, que eles podiam tocar. Então, tudo era matéria. Tudo era matéria. Não se via o espírito em nada. Nada, não se via o espírito. Tudo que era pesquisado era apenas matéria. A pessoa desencarnava, eles abriam lá o corpo, secavam o corpo, não via nada, a não ser matéria. Todas as possibilidades de criação dentro do campo da indústria, as máquinas, tudo girava em torno da matéria. Ora, nós vivemos no mundo material. Claro que tudo é matéria muito sólida, só que é o espírito que comanda essa matéria. É este o grande trabalho da doutrina espírita. O espírito que comanda a matéria. A matéria não fará nada, ela será inerte se o espírito não estiver ali para conduzir as suas ações. Então, ainda hoje, nos nossos dias, há muita gente materialista, não acredita nada mais do que a matéria. Essa chegada ao estudo do espiritualismo traz uma conotação diferenciada para nós,
porque já haviam pensadores naquela época ali que também já falavam das questões espiritualistas, como nós vamos ver no estudo de hoje. Percebe? Então, mesmo naquela identificação muito ampla dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, em relação à matéria, mas também existiam os que pensavam de uma maneira um pouco diferenciada. Então, para se chegar aos conteúdos do Espiritismo, é preciso que a gente conheça essa caminhada, né, que o homem fez na busca de uma melhor adequação. Provavelmente, daqui a um tempo, todo mundo, todas as pessoas viventes aqui nesse planeta vão saber diferenciar o que é matéria e o que é espírito. Então, hoje, porque as pessoas são muito materialistas, elas cometem os absurdos que às vezes cometem, porque elas não acreditam em nada além da matéria. E a matéria morre, ela acaba, ela degrada. Então, tudo degrada, tudo morre. Então, eu posso fazer o que eu bem entender, porque vai degradar, o meu corpo vai ser degradado, eu não vou estar aqui para saber o que vai acontecer lá no futuro. O que importa é o presente, o que importa é que eu estou buscando os meus prazeres, as minhas posições, né, neste presente. Então, isso é o que importa. Então, o nosso estudo de hoje ele vai pautar sobre essa busca do espiritualismo por aqueles grandes nomes dos séculos anteriores. Né? E nós vamos, então, pedir a Jesus, a espiritualidade, que nos conduza neste estudo, que a gente possa passá-lo de uma maneira que seja ideal para todos, o conhecimento de todos e as apropriações dessas informações. A nossa série Espiritismo no Olhar, ela tem caminhado por todas essas regiões. Desde aqueles que trabalharam com a arte, que trabalharam com a arquitetura, que criaram a situação social do mundo. Então, é preciso saber em que situação se chega o Espiritismo no mundo. E é isso que nós estamos tentando com esse estudo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ampare. No século passado, no século XIX, teve um pensador italiano chamado Sofia Rovigli, e ele escreveu um texto que nós queremos colocar aqui para a nossa reflexão. Ele diz assim: a religião natural é absolutamente perfeita, baseada na natureza das coisas, numa relação imutável dos seres, de que emana a única lei fundamental: respeito por Deus e o bem do homem. Qualquer desvio dessa forma originária é superstição. Qualquer suposição de uma intervenção reguladora divina é absurda. Falar do cristianismo só tem sentido se por esse se entende uma reexposição fiel da religião originária, uma remissão à lei natural fundamental, uma restauração da racionalidade pura sobre os desvios históricos das religiões pagãs. Vejam vocês, século XIX, Rovig estava colocando as pessoas dentro de um posto onde ele pudesse refletir o que é fundamental, o que vem de Deus, o que é superstição. Então, muitas pessoas acabaram se tornando materialistas por causa dessas superstições, por causa dessas colocações que, às vezes, não vinham assim com um teor do campo da lógica. Do espiritualismo, ele tem o teor da lógica, como nós vamos ver no estudo. É preciso que, quando a gente falar em espiritualismo, em espiritismo, a gente busque esses conteúdos lógicos, para que o adversário entenda a nossa posição. Quando Paulo de Tarso entregou para Tito a ilha de Chipre, né,
como um lugar para ele trabalhar, para ele fazer a divulgação do cristianismo, ele escreve uma carta para Tito. Em determinado momento, ele fala assim: Tito, palavra certa e irrepreensível, para que o adversário, não tendo o que dizer de nós, se dê em retirada. É isso que Rovig está dizendo aqui. Vamos trabalhar essa coisa com fundamentações lógicas das ideias e das estruturas partidas do divino que vem de Deus. Porque aí o que nós dissermos será respeitado. Então não adianta eu querer combater materialismo ou o ateísmo com divagações, com alguma coisa que não conduza ou traduza essa verdade que está implícita na própria natureza. Houve também um barão, né, do século XVIII, Holbach. Ele fala uma coisa também bem interessante. Vamos pensar aqui. O dogma de uma vida futura, acompanhada de recompensas e castigos, é, a um grande número de séculos, considerado como mais poderoso ou mesmo como o único motivo capaz de conter as paixões dos homens e obrigá-los a ser virtuosos. Pouco a pouco, esse dogma se tornou a base de quase todos os sistemas religiosos e políticos. Os fundadores das religiões fizeram uso dele para prenderem seus seguidores crédulos. Até mesmo diversos filósofos acreditaram de boa fé que esse dogma era necessário para assustar os homens e desviá-los do crime. Vejam vocês. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar isso, né? Esperanças e consolações. Então, não vem isso como um assustar o homem, como o Barão coloca aqui. Não é para assustar o homem, é para conscientizar o homem. Observem que, ao longo dos séculos, os pensadores captavam parte das verdades. Só que eles não sabiam ainda, ou não tinham orientações espirituais capazes de fazer com que as suas captações, as suas percepções mediúnicas fossem traduzidas num texto que, além de informar, consolasse. Então, eu não estou aqui oferecendo castigo para ninguém. Deus não está oferecendo nenhuma argumentação de fazer com que as pessoas sofram se não cumprir exatamente como ele disse, ou como ele propõe. Mas, dentro do estudo espírita, isso chega como uma consequência de atos. E fica muito mais tranquilo. Eu não preciso assustar ninguém com penas e gozos futuros. É só informar. Olha, você fez o bem, você receberá o bem. Você não praticou o bem, o mal virá para você. Porque é natural, faz parte da lei de causa e efeito. Mas mesmo assim, essas pessoas trouxeram alguma reflexão a respeito do espiritualismo, ou seja, a respeito da vida além dessa vida que nós temos aqui. Então, isso para nós tem que se traduzir numa busca, numa pesquisa. É claro que com a chegada da doutrina espírita, tudo fica mais claro, tudo fica mais objetivo. Você encontra no Livro dos Espíritos, você encontra na Gênese, você encontra no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, e no Evangelho segundo o Espiritismo, essas informações decodificadas em termos de instrução e consolo. Por isso que a doutrina espírita sobrepõe a essas ideias. Então, ela não vai contra o materialismo definitivamente, porque nós moramos no mundo material, mas ela coloca as coisas nos seus justos lugares. Matéria é matéria, espírito é espírito. Isso, minha gente, é muito interessante. É isso que nós estamos tentando colocar nessa nossa série Espiritismo no Olhar. E aí nós podemos trazer para o nosso campo atual, para mim, para você.
Você ainda tem essa dificuldade de entender matéria e espírito? Você ainda tem um pouco assim, de dúvidas entre materialismo e espiritualismo? Materialismo, espiritualismo e espiritismo? Então, nós vamos tentar tirar essa dúvida sua, se ainda houver. Tá bom? Então, vamos ao nosso estudo. Vamos iniciá-lo, né? Da maneira como nós sempre fazemos, né? Com o nosso estudo através dos slides. Vamos lá. Espiritismo, um olhar. Estudo 12, fontes do espiritualismo. Então, vamos começar com o nosso slide, estudo 12, fontes do espiritualismo. Agora sim, o Ocidente busca os estudos necessários das origens do homem e da natureza. Percebe? Agora vamos começar a pensar mais no campo do que é espiritual envolvendo o planeta, envolvendo o homem. Então, isso tudo aconteceu, sempre aconteceu. Você se lembra, nos nossos estudos passados, quando nós falamos de sagrado e profano? Então, o sagrado estava sempre presente, sempre está presente. Mas as pessoas preferem, ainda nos dias atuais, as vidas profanas, ou seja, a vida distanciada do sagrado. O que nós vamos iniciar agora nesse estudo é uma vista de olhos nesse sagrado que muitas pessoas lutaram para que ele não se perdesse ao longo dos séculos lá aqui no Ocidente, que a gente conseguisse continuar com esse sagrado, né? Então vamos pensar, o que é espiritualismo? É a teoria relativa à natureza do ser. Doutrina segundo a qual o espírito constitui a substância de toda a realidade. Contraponto-se ao materialismo, que se opõe o espírito à matéria e a vida ao mecanicismo. Olha só, nós temos então espírito, matéria e mecanicismo, que é a mecânica da vida estipulada pelo conjunto arquitetônico perfeito da matéria. Então, você tem uma mecânica, por exemplo, você tem todas aquelas engrenagens, aquilo tudo é feito de matéria e funciona a partir de uma energia que impulsiona aquele funcionamento. Então, as pessoas viviam isso. Eles pegavam ali uma máquina, toda aquela mecânica, e a mecânica era interessante de ser entendida, de ser estudada. Essa mecânica vinha de uma energia, a vapor, energia hidráulica, energia elétrica, algum tipo de energia, e que fazia aquela mecânica funcionar. Então, eles tinham a matéria e a mecânica, que eram palpáveis. E no meio disso tinha o espírito. Mas não conseguiam colocar esse espírito aí como alguma coisa interessante no meio da matéria e da mecânica. Né? Mas só que é o espírito, como diz aqui o nosso slide, que constitui a substância de toda a realidade. Porque nada, nem matéria e nem mecânica, irão funcionar se não tiver o espírito. Se não tiver o espírito realizando aquele processo, se não tiver o espírito impulsionando essa energia, se não tiver o espírito pensando essa matéria e essa mecânica. Era isso que eles não entendiam, né? Então, o espírito, ele ficava fora dessa história. Então, para ele, só valia a pena o que era palpável, a matéria e a mecânica. Ficou claro para você? Como é que era difícil colocar naquelas mentes recém-saídas de um passado muito confuso, de guerras, de navegações tumultuadas, enfim, de muitos desencarnes, reencarnes complicados, onde a mente estava muito ainda sem um conhecimento mais abalizado para identificar a realidade do espírito. Só que quando chegou nessa fase, era necessário que a mente tivesse apropriada para receber informações diferenciadas. Ou seja, a mente agora precisava ser limpa daquelas confusões
que o espírito viveu nas suas encarnações passadas, agora ele precisava se aprimorar para as realidades desse futuro e do futuro que virá ainda maior para nós. Então, identifica-se mecânica, identifica-se matéria, perfeitos, são necessários, mas o espírito aqui é o fundamental, é a substância de tudo isso. Porque é ele que bola a mecânica, é ele que molda a matéria, é ele que cria e impulsiona a energia. Percebe a diferença? Vamos lá, continuando. Por volta de 1853, aí nós já estamos chegando na doutrina espírita, olha. Por volta de 1853, quando a canção popular Spiritus Rappings, ou Batidas de Espíritos, foi publicada, o moderno espiritualismo era alvo de intensa curiosidade. O que é o moderno espiritualismo? Era batida lá nas mesas, está vendo ali no cantinho das mesas girantes? Então, as mesas já estavam falando com as pessoas. E isso eles davam o nome de moderno espiritualismo. O Leon Denis acaba dizendo neo-espiritualismo, novo espiritualismo. Né? Então, todo mundo queria saber o que era aquilo. O que ocorre quando uma mesa responde perguntas? Você cria lá um alfabeto, né? Uma batida letra A, duas batidas letra B, três batidas letra C, e botava ali umas pessoas que tinham capacidades mediúnicas e aquilo funcionava. E cadê? Quem que está impulsionando isso? Essa era a curiosidade. Foi isso que fez com que as pessoas buscassem a identificação do material com o espiritual. O próprio Allan Kardec, o professor Rivaio, na época, ele foi levado por essa curiosidade também. O que está acontecendo lá? Quando o senhor Fortier, que era um amigo dele, um magnetizador quanto ele, convidou Allan Kardec para ir na casa da senhora Plaine Maison, onde estavam acontecendo aqueles fenômenos, ele não acreditou que aquilo fosse verdade. Mas, pela curiosidade, ele foi lá e acabou constatando a realidade daquilo. Né? Então, uma observação atenta permite ver que algumas das pessoas presentes na sessão, que aparece na capa da partitura musical, parecem estar se divertindo. Então, isso aí é uma capa de uma partitura, né? De uma música chamada Batidas de Espíritos, se relacionando já às mesas girantes, e aí era como uma diversão para eles. Não tem a brincadeira do copo, que a gente viveu isso aí muito numa época, também as pessoas iam lá divertindo, e era uma coisa séria. Não podia fazer dessa maneira. Mas isso aí, como diz a própria espiritualidade, eram os espíritos batedores, ou seja, os espíritos bem de níveis mais baixos, que faziam isso e era permitido para que chamasse atenção mesmo. Os espíritos batedores eram espíritos de baixa frequência, né, de moral muito, muito duvidosa, então eles gostavam de brincar. Então eles influenciavam as pessoas nas brincadeiras, mas chamava atenção. Ou seja, aí começa a busca por algo além da matéria. Continuando aqui, olha, o vocábulo espiritualismo atualmente é utilizado para denominar uma variedade enorme de religiões, sistemas filosóficos, doutrinas, crenças e seitas. Já o moderno espiritualismo especifica o espiritualismo desenvolvido aproximadamente a partir de Emanuel Swedenborg, ao início do século XX. Nós vamos estudar sobre ele aqui nesse nosso estudo, baseando-se na crença da comunicação dos espíritos com o mundo visível, tá certo? Então, vamos repetir. O vocábulo espiritualismo, atualmente, ele é utilizado para denominar uma variedade enorme de religiões, sistemas filosóficos, doutrinas e crenças e seitas. Certo? Porque vem de longe, vem lá do Oriente, e vem também das manifestações africanas, vem de muitas manifestações na própria Europa. Isso nunca deixou de acontecer, não, minha gente. Os espíritos sempre comunicaram com os encarnados. Os desencarnados sempre comunicaram com os encarnados. Isso não foi invenção do espiritismo, não. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar, sim, mas muita quantidade de citações, né, de comunicações dos espíritos. Agora, é preciso saber interpretar isso.
Então, nunca se negou essa realidade. Você não vai negar um fato que é. Então, agora, quando você chega, né, no espiritualismo moderno, a partir de Swedenborg, né, ele já começa a trabalhar uma outra função, porque ele era um médium, esse homem, era um médium extraordinário. E ele começa, nós vamos ver, né, algumas citações dele aqui, ele começa, então, a colocar, né, já essa realidade do mundo espiritual, mais longe, muito longe, do cômputo doutrinário do Espiritismo. Então, o que o Espiritismo fez? Ele vem, reúne todas essas informações e coloca num cômputo de doutrina. Agora você pode estudar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que isso tudo está explicado lá, principalmente no livro dos médiuns. Está tudo explicado, que não tem maravilhoso, que não tem sobrenatural, que tem espíritos, que tem um método, que tem um sistema para isso acontecer, que tem variados tipos de médiums, que tem variados tipos de comunicações, as frívolas, as sérias. Enfim, nós vamos estudar isso tudo no livro dos médiuns. Aí o Espiritismo chega com a sua contribuição definitiva, determinante. Eu vou pedir a Gilmara, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho para nós sobre esse tema espiritualismo. Observem o que ela tem a nos dizer. O espiritualismo surge como uma nova aurora, a raiar na plenitude do horizonte e a espraiar-se sobre a terra, como uma aluvião de benesses, a intuir o homem a buscar o mais além. Saído das dimensões do universo, um desdobrar consciente e no tempo próprio, vem para tirar o homem da fé morta e dogmática e elevá-lo à condição de pensador do seu futuro próprio e apropriado, como essência divina que é. Já não mais as dúvidas atrozes do ser ou não ser, do existir e depois desaparecer, do pensar e não concluir algo que leve ao local das próprias celebrações com seu Pai e Criador. O profano inundou de quimeras, onde as incertezas construíram altares para o seu próprio sacrifício. Os deuses atrozes queriam devorar suas entranhas. Seu saber era inócuo, suas premissas vãs ilusões. O homem que surgiu do sagrado que nele viveu por múltiplas eras em perfeita comunhão com o insondável, via-se como um náufrago em si, brigando para sobreviver. Era uma récia da luz que brilhou, qual luz do infinito que via nas noites estreladas das tribos. Não pertencia mais às tribos, era agora cidadão, mas com o pendão da tristeza de haver perdido seu mundo. Em meio a tudo isso, surge-lhe a ideia do espiritualismo, com certeza, vivido noutro tempo e que agora retornava para sua glória, sua paz, seus avanços, suas concretudes necessárias para viver e seguir. Interessante, né, o que ela disse. Percebe? Agora nós vamos entrar realmente em Swedenborg. Nós cometemos um engano que ele era do século XX, não, ele era do século XVIII, tá? Desculpe. Bom, Emanuel Swedenborg, ele nasceu em Estocolmo, no dia 29 de janeiro de 1688, e desencarnou em Londres, no dia 29 de março de 1772. Ele foi um polimata, ou seja, pessoa que estuda vários temas, né? E espiritualista sueco, com destacada atividade como cientista, inventor, místico e filósofo. Ele desenhou uma máquina de voar, fundou a primeira revista científica da Suécia, publicou obras em campos tão diversos como a geologia, a biologia, a astronomia, a psicologia, e deu origem a uma nova religião, o Swedenborgianismo. Então, o Swedenborg ele tem toda quando você estuda Swedenborg, você vai observar que ele tem muitas citações. Mais tarde, o próprio Swedenborg faz uma comunicação lá para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, colocando as suas ideias, né, o que ele fez de certo e os equívocos que ele cometeu. Então, foi interessante. Ele teve momentos mediúnicos
muito, muito, muito interessantes mesmo, que eu vou pedir ao Kiko que conte para nós. Observe que o Kiko vai dizer de alguns momentos mediúnicos que viveu Swedenborg. Diversas ocorrências marcantes de habilidade considerada mediúnica foram relatadas sobre Swedenborg. 3 delas, as mais famosas, tendo sido analisadas por Immanuel Kant. A primeira foi quando, durante um jantar em Gotemburgo, na Suécia, ele, muito excitado, contou aos presentes, às 6 horas da tarde, que estava havendo um incêndio em Estocolmo, a 405 quilômetros de onde estavam, e que o fogo consumia a casa de um vizinho seu, estando a ameaçar a sua própria. 2 horas mais tarde, ele exclamou com alívio que o fogo tinha parado a 3 portas da sua casa. 2 dias mais tarde, relatórios confirmaram cada declaração que ele fez, a ponto de coincidir com exatidão quanto à hora em que Swedenborg tinha recebido a sua primeira impressão. A segunda foi quando visitou a rainha Luíse Ulrica da Suécia, que lhe pediu que contasse algo sobre o seu falecido irmão, o príncipe Augustus William da Prússia. No dia seguinte, Swedenborg cochichou algo em seu ouvido e a rainha ficou pálida, tendo explicado mais tarde tratar-se de algo que somente ela e o seu irmão podiam ter conhecimento. A terceira foi uma mulher que tinha perdido algo muito importante e veio a Swedenborg perguntando se uma pessoa morta poderia dizer a ele onde estava o objeto, o que ele também fez na noite seguinte. Viram que interessante? Como é que ele comunicava com os espíritos? Mas, gente, não basta comunicar com os espíritos, tá certo? Não basta. É preciso que a gente tenha em torno dessa comunicação uma doutrina. É isso que o Espiritismo fez. Estão entendendo o que é o Espiritismo? Então, as pessoas sabiam falar essas coisas. Isso estava, né, no ar, porque é natural. Mas Allan Kardec ele faz de uma maneira que você faz daquilo um corpo de estudos, de aprofundamentos, de balizamentos. Essa é a doutrina espírita. Ninguém fez isso, ninguém. Muitos médiuns aconteceram ao longo dos séculos, muitos. Mas ninguém teve essa possibilidade de fazer o que o Allan Kardec fez com o Espiritismo. Não. Porque Allan Kardec estava numa missão, ele encarnou com uma missão e os espíritos criaram, a partir dessa missão de Allan Kardec, a possibilidade do mundo receber a doutrina que explica as relações do homem com a vida, as relações do homem com Deus, as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua possibilidade mediúnica, né, o seu mundo futuro, no mundo espiritual, e explica que ele tem que seguir o Evangelho de Jesus. Essa é a essência da doutrina espírita. A crença em uma vida após a morte surge primeiramente em fins do período paleolítico, cerca de 2,5 milhões de anos. Está vendo, gente? Eu fico pensando, né? Hoje, quando eu estava me preparando para montar esse estudo, eu estava pensando isso. Por que tem pessoas que hoje duvidam disso? E fazem absurdos, e suicidam, achando que não tem vida depois. Lá no Paleolítico, há 2,5 milhões, eles já sabiam que tinha. E o pior de tudo isso é que nós vivemos lá, ou seja, a gente já tinha essa ideia. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com essas pessoas que negam a vida depois dessa vida? Para que ela pudesse fazer esse embrutecimento das suas memórias, guardar essas memórias tão profundamente que elas não conseguem chegar à tona na sua consciência. Isso é sério. Então, a crença da vida depois da morte vem de muito tempo lá.
expressa pela prática de rituais de sepultamento dos mortos e em culto dos ancestrais. Vejam vocês. Então, quer dizer, existia lá nos Neandertais, que já era bem mais depois, né, do Paleolítico, do 2,5 milhões de anos, os Neandertais, eles enterravam os mortos deles, gente, em posição de feto. Ou seja, você vai nascer de novo. Você vai lá e vai voltar, então já fica na posição que você vai voltar. E nós hoje, em pleno século XXI, tem gente que nega isso. Não, é preciso pensar. Porque tem muito interesse nisso aí. Essa negação está embasada em muito interesse pessoal, que é uma das piores, é uma das mais profundas, os profundos vícios que nós vamos demorar muito tempo a nos libertar dele, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas vamos refletir, gente, vamos raciocinar. O Espiritismo é raciocínio. No Antigo Egito, o culto dos mortos atesta a sobrevivência do espírito, constituindo-se o Livro dos Mortos em um guia com preceitos e orientações para a viagem após a morte. O moderno espiritualismo é geralmente apresentado como a continuação de uma tradição ancestral comum à maior parte das civilizações. Você observou agora que o Espiritismo não traz nada de novo. Ele apenas coloca num cômputo só, num cômputo doutrinário, todas as verdades esparsas no longo da história do mundo. Percebem isso? Estou dizendo isso para que o Espiritismo seja para você algo muito palpável, de total entendimento da sua parte. Então, ele está trabalhando exatamente o que existia. Culto dos mortos, né? Os ancestrais, por exemplo. Por que os antigos cultuavam os ancestrais? Aliás, esse culto ainda existe até hoje, né? O culto aos ancestrais. Porque sabiam que não tinha morte, né? As meninas que queriam ficar grávidas, lá nas tribos, elas passavam perto de uma montanha que tinha lá, porque diziam para elas que lá na montanha estavam os espíritos que queriam nascer. Elas passavam ali como que atraindo o espírito para nascer por elas. Povo primitivo. Por que nós hoje, com todo esse avanço que nós temos, ainda negamos, ou ainda se nega isso? Essas grandes redes, né, da mídia, por que elas não colocam isso abertamente? Porque vai contra o interesse deles. Interesse de manipulação de massas. Isso é sério, isso é grave, isso custa muito na economia da vivência espiritual de cada um. Ele terá que responder por isso um dia. O Espiritismo traz isso de forma bem clara para nós. É isso que nós temos que nos apegar, sabe, minha gente? Nesses tempos tão difíceis, temos que nos apegar ao Espiritismo. Aqui está uma figura, uma gravura muito interessante. Vocês observam que aqui tem uma balança, né? Tem um símbolo do Egito, né? Com uma balança na mão. É o íbis, né? É o símbolo do íbis, que parece que é uma figura muito, muito sábia, né? Então, a pesagem do coração no papiro de Ani, que faz parte do Livro dos Mortos, que é isso aqui. Está lá no Livro dos Mortos, né? Então, aqui tem a pesagem do coração. Você tu morria. Aí, segundo a tradição lá, esse representante da civilização egípcia, ele pegava o coração do morto e pesava. De um lado ele punha uma pluma, aí do outro lado ele punha o coração do indivíduo. Se o coração pesasse mais do que uma pluma, ele não tinha conseguido realizar o que ele veio realizar enquanto encarnado, né? Chamava psicostasia. Nas religiões dos antigos egípcios e gregos, julgamento da alma de um morto que era colocado em uma balança para verificar se estava pesado de pecados.
Então, se ele pesasse mais do que uma pluma, ele estava cheio de pecados. Aí tinha que voltar para resolver os problemas dele. Gente, essa civilização do Egito, você põe aí, sei lá, uns 10 mil anos atrás. Os gregos, você põe aí uns 2 mil, 6 mil anos atrás. Né? E nós hoje estamos fazendo o quê? Nós não estamos entendendo isso. A maioria das pessoas estão brincando com coisa séria, que é a vida. Estão bebendo, comendo, rindo, fumando, usando droga, sexo desvairado, sexo dentro das piores, as mais degradantes funções. E o que eles querem da vida, minha gente? No contexto da Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, a francesa Joana d'Arc afirmava ouvir vozes sagradas desde menina. Entre essas destacavam-se as de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida de Antioquia, que a incentivava a lutar contra os ingleses. Você sabe que Joana d'Arc é a encarnação de Judas Iscariotes, né, gente? Como mudou esse espírito, né? Como ele modificou? Graças ao tempo e às suas propostas de renovação espiritual. Então, em 1400, no século XIV e XV, esse espírito Joana d'Arc, que era médium, né, conversava com esses espíritos em São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E que falavam que ela tinha que lutar contra os ingleses, porque ela seria orientada a como vencer essa guerra, porque a França precisava se preparar para o novo tempo dela. Tinha que ser um centro cultural, né? Aí nós estamos no século XIV, e ela já estava no século XV, então já estava se preparando para, no futuro, receber, né, a informação espírita. E nós vimos aí nos nossos estudos passados como é que foi essa preparação da França. Os compositores, a arquitetura, as artes plásticas, a política. Então foi tudo muito preparado, minha gente. Veja bem, vamos colocar de uma vez por todas em nossos entendimentos. O homem propõe, mas é Deus que faz. Quando Deus determina, o homem não pode fazer mais nada. Então, o importante para o homem é que ele busque seguir o que a lei divina propõe, porque aí ele vai ficar dentro da proposta divina. Senão ele vai ter decepções, porque as propostas dele nem sempre serão realizadas. Não é simples isso de entender? Então, nós somos pessoas espíritos bem iniciantes na evolução. Então, vamos tentar adequar as nossas propostas àquilo que as leis divinas nos oferecem, coloca para nós. Percebe? Giordano Bruno, está ele aqui, olha, na obra Il Candelaio, de 1582, registra a sua convicção da possibilidade de conversar com os mortos. Desde meados do século XIX, muitos místicos alegam ter sido inspirados por seres invisíveis para a estruturação das suas doutrinas. É o caso de Helena Blavatsky, que é da teosofia, né? Ela é muito conhecida, o Max Rendel, que aí está, né? Que era da Rosa Cruz, que é uma doutrina, é uma seita que vem do Egito, né? E o Zélio de Moraes, que é um bandista. Ou seja, você vê que os médiuns estão em todos os tempos, em todas as partes, em todos os segmentos religiosos. Giordano Bruno era católico. Né? A Madame Blavatsky, ela criou a teosofia, a história dela é uma história complexa, muito interessante. Né? O Max Rendel está lá no Rosa Cruz, uma doutrina que não é cristã, e o Zélio de Moraes Lombanda, que é uma doutrina que surge a partir dos cultos afro, né, descendentes, e por aí vai se orientando dentro dessas colocações. Então, você vê,
há médium para todo lado. O espiritualismo estava sempre presente. O espiritismo fez e reuniu tudo isso, o quê? Num cômputo doutrinário, como nós sempre falamos assim, para que a pessoa entenda a necessidade de estudar as obras básicas do espiritismo. Porque nós vamos estudar lá isso que essas pessoas todas fizeram ao longo do tempo. Percebem? Então, continuando, cara, agora vamos pegar alguns grandes nomes do espiritualismo, tá? Então, vamos pegar esse aqui primeiro, que é o Jean Gaspard Félix Revaison Molien. Espero que seja assim a pronúncia, né? Vamos lá. Esse senhor, ele nasceu em 23 de outubro de 1813 em Namur, e em 18 de maio de 1900 ele desencarnou em Paris, com 86 anos. O que ele falou? Então, a filosofia de Revaison está na tradição do espiritualismo francês, iniciada pelo francês Magne de Biran, que ele já falou sobre ele, lembra? No estudo passado, nós comentamos sobre Magne de Biran, ele de 1766 a 1824. No entanto, Revaison desenvolveu sua doutrina, a qual chamou de positivismo espiritualista. Olha que interessante. Não tinha o positivismo, que a gente já falou também sobre ele, que era a doutrina de você trabalhar o que é concreto, o que está na sua frente? Então, ele trabalha isso. Busque o positivo do espiritualismo também, né? Toda a filosofia de Revaison consiste, para Henri Bergson, que nasceu de 1859 a 1941, na ideia de que a arte é uma metafísica figurativa e que a metafísica é uma reflexão sobre a arte, que é a mesma intuição que se manifesta em o artista e o filósofo. Nós já falamos sobre arte, né, minha gente? Que o artista pega o abstrato que está dentro dele, materializa, torna-o concreto, para que, a partir dessa concretude do seu abstrato, a pessoa faça a introspecção do que é o metafísico dele. Que é exatamente o que ele disse aí. Então, você reflete a arte. Então, por exemplo, um artista, ele faz uma obra, digamos, que mostra algum plano espiritual. Tem muito disso, né? Aí, o que eu vou fazer? A partir daquele plano espiritual, eu vou entender que ele está mostrando para mim a visão dele que ele tem de algo diferente dessa matéria, né? Então, isso pode manifestar no artista que faz esse movimento, como no filósofo que analisa esse movimento. Observem, minha gente, que cada vez mais o campo da intuição nos projeta para uma estrutura diferenciada de ver o mundo. Observem isso. Como é que a gente vai começando a ver o mundo de maneira diferente? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na conclusão, se não me engano, no item 7, ele vai dizer o seguinte, que quando você começa a estudar o Espiritismo, você começa a abandonar 3/4 daquilo que você dava como grande valor. Por quê? Porque você começa a ver essas coisas que estão guardadas e sendo desenvolvidas pelo crescimento da centelha divina que somos, da mônada. Porque a partir do instante em que nós estamos nos projetando, crescendo a essência divina que somos, as nossas visões vão saindo dessa matéria grosseira, desses interesses grosseiros, para coisas superiores. Outro nome aí do espiritualismo, né? Charles Bernard Renouvier. Ou Renouvier, acho que é Renouvier. Então, vamos lá. Ele é de 1º de janeiro de 1815, de Montpellier, em 1º de setembro de 1903, em Prades, ele desencarnou com 88 anos. O que ele vai dizer? Desde cedo se interessou por política, mas nunca ocupou cargos públicos, gastando seu tempo escrevendo, longe do escrutínio público. A antipatia de Renouvier pelo desconhecido também o levou a pegar em armas contra a noção de um infinito real. Ele acreditava que uma soma infinita deve ser um nome para algo incompleto.
Então, se alguém começa a contar 1, 2, 3, nunca chega o momento em que se tem o direito de gritar infinito. O infinito é um projeto, nunca um fato na visão neocrítica. Parece loucura, né, gente? Mas não, ele estava refletindo. Ele estava saindo do comum. Se ele ficasse lá na política, ele iria apenas trabalhar os caminhos políticos, aquilo que a política tem que fazer, né? Que atender aos interesses da comunidade. Presumo que seja isso. Interesses da comunidade. Então ele deixou aquilo. Né? Ele quis saber outras coisas. Então ele começou a estudar infinito. Por quê? Porque ele provavelmente já trazia alguma coisa de expandido da sua mônada, dele enquanto mônada divina. Né? Já começava a se preocupar com esse negócio de infinito. O que é isso? Né? Então, o infinito é um projeto. Um projeto que eu vou nele, e não uma visão de crítica. Eu não acredito nisso. Está vendo, gente, como é que gradativamente nós vamos adentrando no contexto espírita? Porque ele reuniu todas essas informações e explicou tudo isso. Não só reuniu, como explicou. Né? Isso é importante. Outro aí é o Jules Espírito Nicolas Lachelier. Ele é de 27 de maio de 1832 e desencarna em janeiro de 1918, né? 85 anos. Francês, é claro. Então, ele vai dizer, olha, teve uma vida austera e dedicada ao ensino. Foi considerado um dos principais representantes da corrente idealista e espiritualista francesa do século XIX. Desenvolveu uma filosofia marcada pela influência de Kant. Investiga a relação entre a necessidade natural e a liberdade. Necessidade natural e a liberdade. Para ele, a possibilidade de indução científica fundamenta-se na existência de causas que garantam a regularidade dos fenômenos da natureza, mas procura conciliar o determinismo natural com a noção de liberdade através de uma metafísica idealista. Ou seja, ele dá a liberdade para a pessoa pensar. Porque muitas vezes, dentro desses cômputos de academia, que eu respeito muito, mas existe muita coisa que prende. Conceitos, por exemplo, né? Principalmente no campo da filosofia, nesse campo mais de humanas. Como que as pessoas têm determinados educadores que adoram prender os alunos nos seus conceitos? O que ele propõe? Não. Você tem liberdade para pensar, desde que esteja de acordo com a natureza. Né? Então, você vai buscar a sua metafísica como um ideal dentro daquilo que a natureza te propõe. Não dentro daquilo que eu imagino que seja. Como muitas vezes nós vemos pessoas presas a conceitos. Eu já vi muitos conceitos assim, que a pessoa não abre mão desses conceitos e que, no entanto, não estão assim tão dentro da realidade, porque não está dentro da natureza, está dentro do que ele entende que seja. Então, muitos filósofos fizeram isso, muitos filósofos tentaram prender os seus seguidores, os seus discípulos, dentro dos seus conceitos. Mas o discípulo tem liberdade de ir além do mestre, viu? Desde que ele tenha uma proposta superior. E isso pode acontecer. Só tem um mestre que nós não vamos ultrapassar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não. Os demais a gente pode ultrapassar, sim. Porque todos estavam vivendo um momento. E nós estávamos vivendo também o nosso momento. Então, se eu aprendo e evoluo naquilo que eu aprendi, eu posso ultrapassar o meu mestre se ele ficar parado. Continuando, né? Outra figura interessante, né? Etienne-Émile de Bottrop, ele também é francês, né? Ele é de 28 de julho de 1845, né? A 22 de novembro de 1921, ele desencarna com 76 anos. Então, o que ele vai dizer? Olha, foi um crítico pertinaz do materialismo. Você vê que pessoas naquela época
que o materialismo estava assim em voga, ainda hoje, claro, né? Mas eles viam esse lado espiritual, conseguiam ver isso. E os materialistas não conseguem, o pior de que eles não conseguem, não querem entender. Porque quando você não consegue, mas você quer entender, você abre um campo para isso. A minha tia, que me criou, né, ela dizia assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, tem pessoas que não querem enxergar. Está satisfeito com o materialismo. Alguma coisa fora disso tira o plano de referência dele. Né? Tira o plano de referência. E ele não quer sair desse plano de referência. Não quer abstrair, não quer buscar outras coisas além. Desafia e depois pulveriza todo o determinismo mecanicista e o ateísmo do positivismo clássico francês. Ele era contra materialismo e ateísmo. Nada disso. Tudo que existe, existe dentro de uma fundamentação lógica que vem de Deus. Em outras palavras, o texto dele, né? Em outras palavras, é isso. Para ele, a liberdade espiritual pode ter um lugar na contingência das leis naturais, sempre usando a natureza. Vocês observam que os textos de Emmanuel estão sempre ligados a fazer comparações com a natureza. Vejam. Porque a natureza é a expressão do divino. Nós estamos cercados do divino. E a gente não percebe isso. E queima a natureza, né? Desmata a natureza, briga com a natureza, joga lixo na natureza de qualquer maneira e faz uma agressão violenta à natureza. Claro que tudo tem um critério, mas eu tenho que buscar dentro desse critério a melhor utilização que eu puder da natureza. Né? O determinismo é lacunário, um intervalo entre vigas. Lacunário é um intervalo entre vigas. Né? Por quê? O que ele diz? Você tem aqui uma viga, outra viga. O determinismo, né, ele vai acontecer aqui dentro. Se você caminhar legal dentro desse caminho, aqui dentro desse meio, vai dar tudo certo. Agora, se você não fizer, vem o determinismo. Porque vem a viga. A viga, o que é? É a batida. Você tem que voltar para o certo. Sua filosofia defende a liberdade da natureza e do espírito. É uma nova concepção da ciência. A filosofia defende a liberdade da natureza e do espírito e uma nova concepção de ciência. Agora eu te pergunto, você gostaria de estar conversando com um desses aí? Ou com um daqueles materialistas ferrenhos? Quem que você gostaria? Um ateísta, por exemplo. O que te chama mais atenção? Não é esse que divaga mais, que busca mais a estrutura do ser, do espírito, a estrutura do existir na natureza? Ou do que aquele que te prende naqueles conceitos de que não existe Deus, de que tudo é matéria, tudo é mecânica? Sim. É isso que nós temos que refletir. Então, se você faz parte de uma academia, ou como professor, como educador, como aluno, enfim, do jeito que você for lá, que você estiver lá, eu parabenizo você por estar lá. Mas eu te digo, preste atenção no que você está ensinando e no que você está aprendendo. Porque a lei de Deus, minha gente, não vai parar porque você pensa diferente dela. Percebe? Não vai parar. Ela vai existir. Com você, por você, ou apesar de você. Então, cuidado com o que você ensina, cuidado com o que você aprende. Não fuja dessa estrutura do espírito e da natureza. Não fuja disso, porque você veio de lá. Você trabalhou lá. Você foi amparado pela natureza nas suas fases anteriores. Vai negar isso agora? Vai dizer que tudo é mecânico? Eu queria saber como é que você explica a natureza só mecânica. Será que você encontra isso na natureza? Você não nota a expressão da natureza? E quem criou essa mecânica? Me explica. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O nosso estudo está nos levando
a um entendimento melhor da vida, proposto pela doutrina espírita. E você também pode falar alguma coisa contra o espiritismo, não tem nada. Isso pode acontecer, mas apresente coisa melhor. Percebe? Não é só conceito, não. Apresenta, igual Einstein, vai lá num quadro e faz aquele monte de equações e prove. Porque falar que eu não acredito, aí é difícil. Que a crença é um conjunto, né, que se realiza a partir de muitas culturas e de muitas visões, né, de muitas observações muito próprias de cada um. Né? Diz que o universo não é produzido segundo a lei da causalidade, mas por um princípio livre e criador. Ou seja, não é mecânico, minha gente. Causal é mecânico. Causa, acabou, é isso aí. Assim. Não, mas ele é livre e criador. Que coisa interessante, né, desse senhor. Vamos lá? Desafia e depois pulveriza todo o determinismo mecanicista e o ateísmo do positivismo clássico francês. Para ele, a liberdade espiritual pode ter um lugar na contingência das leis naturais, porque o determinismo é lacunário, ou seja, ele deixa você trabalhar o livre-arbítrio. Se você errar, ele te pega, ele não deixa você continuar no erro. Sua filosofia defende a liberdade da natureza e do espírito e uma nova concepção da ciência. Diz que o universo não é produzido segundo a lei da causalidade, mas por um princípio livre e criador. Temos que aplaudir, né, senhor, que pensou isso. Né? Ele foi contemporâneo de Kardec. Será que ele estudou alguma coisa da doutrina espírita? Tomara, né? Outro nome aí do espiritualismo é o Jacques Maritain, mais conhecido, né? Ele é de 18 de novembro de 1882 a 28 de abril de 1973, 90 anos, né? Ele é francês, né? Foi um filósofo francês de orientação católica, de São Tomás de Aquino, principalmente. Né? As obras deste filósofo influenciaram o conceito de democracia cristã. É considerado por alguns como um dos pilares da renovação do pensamento tomista no século XX. O pensamento de Maritain provém de espírito positivista da Sorbonne. Após seu encontro com a filosofia de Bergson, ele recupera suas esperanças na metafísica. Graças à sua esposa e outros amigos, se converte ao cristianismo. Então, são pessoas que vão lá para... Eu estava falando antes, você está na academia, muito bem. Academia, ele estava na Sorbonne, né? A academia te fala uma coisa, tudo bem, você escutou aquilo lá. A bom grado, a mau grado, né? O certo ou errado, você escutou. Mas depois você vai refletir, né? E alguém pode te ajudar e você aceita a ajuda. Foi o que aconteceu com ele. Então, a história dele pode ser a nossa história. Quando eu mudo de opinião, né? Quando eu mudo. O século XX fez muita gente materialista ainda, né? O século XXI tem que desfazer isso. Então, que você seja um desses porta-vozes do espiritualismo é que nós hoje podemos colocar como espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. Os espíritos superiores. Gente, são seres que estão muito além do nosso entendimento. E eles vieram trazer para nós informações que vão ser comum daqui a algum tempo. Eles anteciparam esse comum. Então vamos avançar. O espiritismo é um avanço. Vamos avançar. Rudolf Hermann Lotze também é muito conhecido, né? Ele é de 1817 a 1881, desencarna com 64 anos, e ele foi alemão, né? Filósofo alemão de orientação católica, também tomista, né? Então, as obras dele também influenciaram, ele é mais ou menos parecido com o outro. Vejam que interessante, né? Como é que nós vamos modificando as nossas estruturas? Maurice Blondel de 1861 a 1949, e francês, né, desencarna com 87 anos, né, desenvolveu e aprofundou relevante crítica ao idealismo e ao determinismo científico e do positivismo. Idealismo ao determinismo científico e do positivismo. Empreendeu todo o esforço em aprofundar o integral dinamismo do espírito, solicitado e estimulado a transcender-se
para uma plenitude de realidade espiritual. É a filosofia da ação. Todo ser racional aspira a construir uma certa unidade interior espiritual que é dinâmica e concreta, tá vendo? O espírito é dinâmico e é concreto, minha gente. Ele é concreto. Quando muita gente acha que é abstrato, não, ele é concreto, porque é ele que dirige tudo, né? Cabe a ação construtiva e criativa, cujo dinamismo edifica a estrutura do eu. Ou seja, eu faço, eu realizo porque eu existo. E tudo que está fora disso são elementos que eu utilizo para o meu crescimento. O tijolo que eu ponho na parede da minha casa é só uma estrutura externa a mim para me aconchegar depois, mas não é o aconchego que sou. Então, o externo só existe, a matéria externa ela só existe para ser manipulada pelo espírito, para dar ao espírito uma condição de aprendizagem, de entendimento e de criações arquetípicas. E por que a gente insiste na matéria como um elemento? Né? Por que eu me torno sujeito da matéria? Enquanto que a matéria que é o meu objeto, eu me torno objeto da matéria. Falei errado. Eu me torno objeto da matéria, enquanto que eu sou o sujeito da matéria. Guarda isso. Você não é o objeto da matéria. Não é a tua roupa que te faz. É você. Não é o teu carro que te faz, que te representa. É você. Percebe? Isto é ser sujeito da matéria. No dia que nós entendemos isso definitivamente, nós estaremos livres destes conceitos materialistas. Henri Bergson, extraordinário o trabalho desse senhor. Ele é de 1859 a julho de 1941, ele é francês, né? Desencarnou com 81 anos, né? Desenvolveu um pensamento que constitui a mais original e genial expressão da reação idealista contra a ciência e o intelectualismo científico. Vamos lá. Desenvolveu um pensamento que constitui o mais original e genial expressão da reação do ideal contra a ciência e o intelectualismo científico. O intuicionismo, que teve e continua a ter influência mundial. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1927. A sua filosofia conduz a um espiritualismo que identifica a espontaneidade da vida com a atividade criadora do espírito. Busca libertar o biologismo e o evolucionismo de peso do seu cientismo intelectualista para um aprofundamento espiritual. Em outras palavras, é o seguinte, olha, gente, nós vivemos no mundo material, estamos relacionados com a matéria, mas quem governa isso tudo é o espírito. Não se deixa levar por essa ilusão da matéria. Pense em você, espírito. Percebe o que é o espiritualismo? É valorizar o espírito, o gestor de tudo. No Livro dos Espíritos, lá no início, né, dos elementos gerais lá do universo, espírito e matéria, nós vamos ler isso. E quem dirige a matéria é o espírito. A matéria sem o espírito é inerte. Bergson está dizendo mais ou menos isso aqui. Eu vou pedir ao Marco, nosso amigo lá do Rio, que fale alguma coisa a mais sobre Bergson. Preste atenção no que tem a nos dizer. Nenhum estado de consciência se repete de modo idêntico. Suas fases são uma sucessão de momentos heterogêneos. O tempo é uma sucessão de estados da consciência, logo, essencialmente duração, e não pode ser reduzido a espaço. O passado está no presente, e o presente está carregado de futuro. A espontaneidade da vida está na atividade criadora do espírito. A realidade é um processo de perene criação, sem princípio nem fim, móvel e viva, sem nenhuma divisão em partes. Mediante a intuição, conhecemos a realidade do nosso eu, cuja essência, como a do universo, é de duração real.
correr perene no qual os vários estados se aglutinam em unidade, o que permanece no tempo, flui, vive sem solução de continuidade. O espírito é fluxo através do tempo, duração psicológica ou real. E quando conseguimos ir além do eu superficial, fragmentado e dividido em tantos atos psíquicos, descobrimos o eu profundo. Isso é nossa vida unitária, permanente e, no entanto, sempre renovada. A fonte inesgotável de qual emanam todas as coisas, no seu fluxo perene, as espirituais como as materiais, é um impulso vital, diverso daquele encontrado no pensamento da evolução mecanicista, que não é substância mas força, e que produz, por evolução, sempre novas e melhores formas. Henri Bergson é assim um pensador espiritualista, capaz de desenvolver uma filosofia plena com o ideal do espiritismo. Suas reflexões nos levam a concluir que fazia parte da falange de Allan Kardec para a implementação no mundo da doutrina consoladora e libertadora, que também conhecemos hoje como doutrina espírita. Estamos voltando, né? Espiritualismo, grandes nomes. Espero que vocês apreciaram o texto, apreciaram a fala do Marco, que fala muito sobre essa questão do espiritualismo e sobre o Bergson. Bom, Rudolf Steiner, ele é de fevereiro de 1861, ele é suíço, né? Desculpa, ele nasceu lá, na Croácia e desencarna na Suíça com 66 anos. Foi um filósofo, educador, artista e esoterista. Foi fundador da antroposofia, da pedagogia, da Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica e da euritmia, uma nova forma de dança que vem sendo desenvolvida desde 1912. Essa dança se baseia no conhecimento do ser humano e do mundo, criada com a colaboração de sua esposa, Madame Steiner, von Sivers. Seus interesses eram variados. Além do ocultismo, se interessou por agricultura, arquitetura, arte, drama, literatura, matemática, medicina, filosofia, ciência e religião. O Rudolf Steiner é o fundador da antroposofia, né, que hoje é muito ainda tida, muito buscada. Né? Ou seja, algo diferenciado do comum, do material. Por isso nós colocamos ele aqui também. Né? Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, tem muito lugar para você procurar Rudolf Steiner. Chegamos ao Leon Denis, né? Ele é de janeiro de 1846 a 12 de abril de 1927. Ele era um menino quando Allan Kardec estava divulgando já o espiritismo. Né? Foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion. Ele fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas. Defendeu ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Eu digo para você que nós estudamos Leon Denis já há um tempão e são muitas as obras dele. Se você não conhece, vale a pena você estudar. Tem um livro dele que é Marco, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem No Invisível, tem vários outros livros, né? que ele vai comentar sobre a proposta espírita no mundo materialista, e ele dava ao espiritismo o nome de neo-espiritualismo, ou seja, o espiritualismo renovado, modificado. Né? Então, você pode apreciar muitas coisas do Leon Denis. Para mim, ele é um filósofo, poeta, né? O texto dele é magnífico de ler. No Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar sobre as potências da alma, onde a vontade sobrepõe, né? A vontade é a maior potência da alma. Vai falar sobre sonhos, sobre sonos, falar sobre vida depois da morte. Aliás, ele tem um livro especificamente sobre isso, né? Tem um livro dele chamado Grande Enigma, que é muito maravilhoso, onde ele estuda os fenômenos da natureza. Leon Denis foi um comerciante, ele era representante comercial
E aí ele saía viajando, né? Levando os seus produtos. E ele gostava muito de, ao fim das tardes, subir numa montanha. De lá de cima, ele apreciar o pôr do sol e a chegada do cosmos, né? Na expressão das estrelas. Então, ele era um espírito, foi um espírito de alta envergadura espiritual, muito ligado, né, a essa questão da espiritualidade do ser, né? Ligado sim ao espiritismo, mas também com todo o seu conhecimento anterior do espiritualismo vindo de muito tempo atrás. Vale a pena você ler Leon Denis. E aí chegamos, né, a Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, em Lyon, 31 de março de 1869, em Paris, desencarna com 64 anos. Então, Allan Kardec, com ele surgiu o Espiritismo, procede de espíritos orientadores da humanidade, através da via mediúnica, no posicionamento histórico-filosófico, porque faz a síntese tão esperada e desafiadora das linhas argumentativas da ciência e da religião, da razão e da fé, porque ele dá a sistematização da forma. Intelectual e poliglota, o professor Ribaio, como era conhecido, ultrapassa Descartes, afirmando, com base no conceito de transpessoalidade, o conceito da reencarnação, a transição do imperfeito para o perfeito. Olha, muita coisa para falar sobre Allan Kardec, muito, né? Mas eu gosto muito dessa síntese aí, olha. A ciência, a religião, a razão e a fé. Era isso que pegava, minha gente. Era isso que as pessoas não entendiam. Ciência, religião, né? Como é que você pode conciliar isso? Religião que se conhecia era a religião dos dogmas. Aquela religião, muitas vezes, ligadas aos cultos pagãos, né? Aos cultos, às celebrações, que isso existiu muito profundamente na Europa, não só lá naqueles tempos antigos, mas também nos tempos modernos. Você estudando, esses antropólogos, eles vão dizer para vocês cultos e mais cultos celebrados no interior das florestas, onde a deusa, principalmente a deusa Diana, lá na Europa, era muito comentada. Então, quer dizer, religião era isso para eles. Aquela liturgia, aquela coisa muito ligada, né, às celebrações, que era ainda uma ressonância daquele passado histórico lá do primitivo, lembra do totemismo que a gente estudou? Da mitologia? Então, as pessoas que estavam crescendo cientificamente, o mundo, né, estava conhecendo ciência, eles falaram, não pode, eu não posso ficar preso a essas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é ciência ou é religião. O que é que você é? Você é cientista ou você é religioso? E Allan Kardec consegue conciliar isso. Percebem? Ele consegue trazer essas informações de maneira em que a ciência se conforma na religião e a religião na ciência. É muito interessante, né, gente, esse trabalho. Só possível ser realizado por grande espírito. E depois ele vai falar também da razão e da fé, a mesma coisa. Olha, a ciência me leva ao raciocínio. Os iluministas, lembra que a gente já estudou isso aqui? Os iluministas, aquelas tendências filosóficas do racionalismo, né? Do positivismo. Então, isso é a razão. Né? Eu tenho que entender que isso acontece, está na minha frente. Agora, como é que eu vou ter fé numa coisa que eu não conheço, que não está na minha frente? E Allan Kardec consegue, então, estabelecer um critério de encaixe entre a razão, a fé, entre a ciência e a religião. Gente, isso é fantástico. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Se não, dá uma pensada sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas estão distanciadas de Deus porque não conseguem fazer essas conciliações. Ciência com religião, razão com fé. Então se distanciam. Fogem da imagem de Deus ou da presença de Deus. A reencarnação, minha gente, coloca tudo em ordem. Porque eu sou um ser que estou vindo
de várias experiências e indo para outras experiências. Tá? Eu não nasci agora, não fui gerado no encontro dos genes lá dos meus pais. Não, eu já existia há muito, mas há milhares de anos. E viverei para sempre. O que compete a mim? Entender como é que funciona isso. E Allan Kardec trouxe. Nos ensinou a conciliar a ciência com religião, razão com fé. Eu vou pedir a Luísa, essa menina linda, né, que fale um pouquinho para nós a sua vivência com Allan Kardec, o que ela sente de Allan Kardec. Preste atenção que bonito. Tem uma música que se canta nas escolas, da evangelização infantil. Eu vou cantá-la porque eu gosto muito de cantar. Ela diz: Nosso mestre Allan Kardec nasceu em outubro, dia 13 em Lyon, em 1804, missionário cuidador de excelso dom. Certo dia, vendo as mesas girantes, concluiu com raciocínio e missão que além desse fato incomum, ocultava-se a doutrina da razão, a ciência, a filosofia, doutrina do Espírito, verdade, religião natural e pura, mensagem de amor e caridade. Linda, não é? Muito linda e verdadeira. Tchau, beijo para todos vocês. Gostaram? Nosso mestre Allan Kardec, né? Coisa boa, minha gente. Que essas crianças de hoje possam crescer em paz, em harmonia e buscando esse futuro brilhante que a Terra terá. Nas corredeiras do tempo, o homem se aprimora, deixa o ser vencido para apropriar-se do ser renovado. É preciso coragem para prosseguir, soltar o pé, para apenas deixar marcas do que se foi. Este homem, ora guerreiro, ora pacato, ora buscador, criou a história do mundo. Nas corredeiras do tempo, o homem se aprimora. Deixa o ser vencido para aprimorar-se do ser renovado. É preciso coragem para prosseguir, soltar o pé para apenas deixar marcas do que se foi. Este homem, ora guerreiro, ora pacato, ora buscador, criou a história do mundo. Fartou-se das especiarias, das guloseimas, das anarquias. Quer agora a santidade de si. Arrumar-se para prosseguir com segurança. Por isso ele busca o espiritualismo, que o conduza ao momento seguinte da sua evolução. O que deseja ficar, que fique. O homem de bem necessita, contudo, prosseguir. Vamos repetir? Então, esse homem fartou-se das especiarias, das guloseimas, das anarquias. Que agora a santidade de si. Arrumar-se para prosseguir com segurança. Por isso ele busca o espiritualismo, que o conduza ao momento seguinte da sua evolução. O que deseja ficar, que fique. O homem de bem necessita, contudo, prosseguir. E aí nós podemos ver, né, essas marcas que vão ficando. E a gente vai caminhando. Se a gente pudesse voltar lá nas nossas marcas antigas, a gente ia ver quanta pisada torta que nós demos, né? E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos acertando os nossos passos. Isso é evolução. Te convido, meu amigo, minha amiga, a estudar profundamente sobre tudo isso. A se situar em torno disso. Esse é o objetivo da nossa série. Nós não estamos aqui vendendo mercadoria nenhuma. Nós estamos colocando a realidade para que ela possa ser vista e apreendida por todos vocês, por mim, por todos aqueles que virão.
Quem sabe a Luísa, quem sabe, né? Um dia ela vai assistir essa série, já uma moça, né? Uma pessoa adulta, e vai dizer assim, nossa, eles estavam certos. Esses homens do passado estavam muito certos. Porque a nossa infância de hoje está programada, está preparada para realizar um futuro bem melhor do que o nosso. Por isso que nós temos que agradecer, né, gente? Agradecer sempre a Deus por essa oportunidade desses entendimentos, com essas mensagens sublimes que nós estamos recebendo, que o Espiritismo nos traz para fazermos refletir. Não só como uma religião a mais, não sei, não. Como algo mais aprofundado, que nos eleve os corações e os sentimentos. Agradecemos a Jesus por este momento, por este estudo, por tudo que aqui foi dito, por tudo que foi ouvido. Que a gente possa continuar revendo, estudando, pesquisando, sabe? Combatendo. Eu não entendi isso, eu não gostei disso. Mas que a gente continue estudando. Este é o objetivo. Então vamos agradecer, minha gente. Sempre agradecer a Deus. E eu vou pedir ao meu irmão Henrique, lá do Centro Espírita Seara Fraterna do Rio de Janeiro, que nos ensine a agradecer ao Mestre Senhor. E com ele a nossa prece final. Muito obrigado, minha gente. Até o nosso próximo estudo. Fique com o Henrique. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. O amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira